Olá, pessoal, boa noite. Como que vocês estão? Espero que todos estejam bem, que todos tenham tido uma excelente semana. E nós estamos aqui mais uma vez para trazermos as nossas conexões, trazermos os nossos assuntos. Então, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu ver de onde vocês estão falando, também como estão se sentindo. Temos aqui a Flaviana lá em Fortaleza, temos também a Luzia em Santa Teresa, a Maria Helena em Santos, a Nel em Montes Claros, a Marli em Porto Alegre, Duca Nauer em Piracicaba, deixa eu ver quem mais, a Ruth lá no Canadá, a Rio lá em Recife, a Vera em Brasília, a Harmonia da Alma em Florianópolis, Maria de Lourdes em Peruíbe, a Liane em Balneário Camboriú, a Adriana em Copenhague, também temos a Dirlene lá em Ouro Preto, a Marisa, em São Paulo. Então, sejam todos muito bem-vindos, que hoje a gente tem um assunto que ele é bastante interessante, bastante importante dentro, inclusive, do que nós estamos vivendo nesse momento atual. Muitas mensagens chegam sempre para a gente no sentido do que cada um está vivenciando, do que cada um está sentindo, né, em relação às energias, em relação ao momento coletivo planetário, também em relação ao seu momento individual, né, fazendo as oscilações que são normais, a gente entende elas como normais, e também, né, de aprimoramento. E hoje nós queríamos falar um pouquinho sobre o DNA. Nós já falamos em algumas oportunidades sobre, mas também para a gente ter um entendimento sobre como as informações elas estão contidas na nossa genética, no nosso DNA. Embora muitas vezes, né, as pessoas acabam questionando, né, trazendo aqui para a nossa ciência, tentando ter um entendimento que, na verdade, ele não é incorreto, ele apenas não, a gente poderia dizer assim, não é completo, né? Não tem uma completude com o ser que nós realmente somos, né? Na completude do nosso ser. Para isso, a gente sempre vai explicando aqui sobre os corpos sutis, como a gente tem lives sobre o corpo de luz, sobre a coexistência, né? Como que a gente é esse ser, né, que ele se completa nas multidimensões. O que acontece, né, na nossa história aqui como humanidade, nós temos, né, vamos dizer, nosso biotipo humano aqui, com a nossa característica de corpos sutis, que ela vamos dizer assim, se desenha, se mostra dessa forma, em função das condições que o planeta tem, de gravidade, de pressão, né, ou seja, de como a vida ela é possível aqui nesse planeta. Então, a gente traz essas características. Porém, o nosso DNA, a nossa genética, ela tem algumas heranças, né? Principalmente heranças dos pleiadianos. Inclusive, a gente pode dizer que esse assunto, né, que essa informação, ela é uma informação que muitos governos, a gente poderia dizer assim, eles já têm um certo acesso, para não dizer todo um acesso nessa configuração genética que nós temos aqui. O que acontece, né? Nós então herdamos uma grande parte da nossa genética dos pleiadianos pela, né, forma que eles têm na raça adâmica muito similar à nossa. Porém, nós tivemos também algumas, vamos chamar assim, de incisões de DNA, né, por parte dos reptilianos, draconianos e também de alguns outros seres, né, que a gente poderia dizer que é ao longo da história um processo de hibridização. Tá? Então, conforme nós fomos evoluindo como humanidade, como hoje a gente tem essa informação também que nós estamos na quinta raça adâmica planetária, é importante a gente entender como nós éramos também na época de Lemúria, na época de Atlântida, onde nós tivemos as quedas, e como que estas informações, como que tudo que vem através da nossa genética se comportava naquele momento. Pois bem, né?
Nós também sempre focamos muito em trazer aqui que tudo é energia, né? Que só existe energia. E a energia, ela transporta informação. Nós também, em várias oportunidades, falamos muito sobre o nosso quociente energético, ou seja, o nosso campo de energia e a capacidade que cada um de nós, como almas individuais, temos de interagir com energias, né? Então, isso é diretamente proporcional. Quanto mais você expande o seu campo, quanto mais você tem consciência, quanto mais, né, a sua capacidade de energia aumenta, mais informações você consegue estar acessando. O que seriam estas informações, né? Vou tentar dar um exemplo, assim. Nenhum de nós é igual. Nós temos formas de entendimentos para várias situações do nosso dia a dia. Às vezes, né, acontece determinada situação, determinada tomada de decisão, entendimento sobre a própria vida, entendimento sobre as coisas cotidianas da nossa vida, onde cada um vai fazer uma leitura daquilo, tomar as suas decisões, tomar como, a frente de como que isso vai, né, se desenrolando. Por que é diferente para cada um? Porque cada um tem o seu próprio campo e cada um consegue, né, ter um acesso a determinadas informações. Então, às vezes, você pode observar, né, vou tentar dar um exemplo aqui, uma pessoa que você, né, observa ela e entende que ela é uma pessoa que tem mais paz, ou que ela é uma pessoa que ela tem mais prosperidade, ou que ela é uma pessoa que ela está mais de bem com a vida, enfim, né, como cada um quiser fazer essa observação. Quando você entende as coisas como energia, você automaticamente vai processar como que ela, né, capta, como que ela interage com as informações. Por isso que é diferente para cada um e por isso que a gente até não, não pode estar se comparando e também não pode, né, estar querendo, né, que as pessoas entendam as coisas como a gente entende, porque é a capacidade de lidar com informações. Uma vez a gente até comentou o seguinte, que imagine que, né, você está diante de uma situação e a gente até falou assim, você tem essa visão daquela situação, porém, é o que você consegue processar de energia, de informações para ela, né, baseado nas suas referências também que você tem. Conforme você alarga esse campo, né, conforme você consegue alargar esse campo, o que acontece? A forma como você entende a mesma situação, ela se amplifica. E aí que surgem as infinitas possibilidades que muitas pessoas falam, porque às vezes você não consegue visualizar, não consegue ter um entendimento de uma resolução diferente para diversas coisas, porém, por isso que muitas pessoas falam que ela existe, ela é possível, né? No universo isso já se fez, inclusive muitos dizem, isso já existe essa linha de tempo onde aquilo tem um desdobramento diferente daquilo que você entendeu como usual. Estou fazendo esse contexto inicial para a gente entender sobre energia, para a gente entender como nós interagimos e como o nosso campo ele é diretamente proporcional, né, à quantidade de energia que nós conseguimos interagir. Se a gente fosse pegar, por exemplo, um flash solar, que muitos comentam, é a mesma coisa. Está vindo uma quantidade de energia para o planeta, uma quantidade de energia que ela já começa, né, a fazer a interação desde que ela vem descendo, e a capacidade que cada um de nós tem de interagir. Então, a gente às vezes tem uma super entrada de energia no planeta, onde muitas pessoas vão fazer uma grande interação com ela e algumas outras nem tanto. Né? Muitas pessoas perguntam assim, mas lá em casa tem um monte de gente que quando tem essas entradas de energia, eles acabam não sentindo nada, ou eles acabam, né, eu converso isso com eles e eles nem dão bola para isso, né? Porque é a capacidade que cada um tem de interagir com a energia. E isso que a gente até falava, hoje se vier um grande flash, não tem ainda um número adequado de pessoas, né, que tem uma grande capacidade de interagir com tanta energia para um grande flash, embora nós estamos fazendo uma adaptação, e isso vai expandindo o campo. Então, por isso que vão entrando cargas energéticas de forma cíclica e de forma organizada, né? É o que a gente observa no dia a dia.
Mas aonde que entra o DNA? Né? O DNA, a gente pode dizer que é uma das coisas mais importantes que nós carregamos aqui no planeta. E é a coisa de maior interesse, né, que a gente poderia dizer assim, se tem. Quando nós falávamos assim, geralmente, né, os seres que eles têm algum interesse em informação, né, porque energia é informação. E essas coisas que usualmente nós conversamos, nós fazemos, né, nós trocamos, né, elas não são tão interessantes quanto o nosso campo de energia, porque o nosso campo de energia, ele contém informações as quais você consegue acessar e que muitas vezes são de interesse, né, para seres ou para pessoas que elas têm, né, um interesse na codificação da energia que você traz através do seu DNA. Então, nós temos, a gente já fez até live sobre isso, as duas fitas que estão cristalizadas aqui no físico, e nós temos as outras 10 fitas etéricas, né, formando as 12 partes do nosso DNA completo, ancorando toda a nossa estrutura adâmica aqui no planeta Terra. Conforme nós subimos o nosso campo de energia, nós precisamos entender que nós não estamos subindo ele só no físico. Se você pegar um aurímetro agora, você consegue medir o seu campo. A gente, inclusive, já mostrou isso em lives, já mostrou isso lá no Spavo Play, já mostrou isso lá no Paranormal, quando estivemos lá. Você mede. Só que o seu campo, nos corpos sutis, ele também tem essa mesma expansão, às vezes até de uma forma maior. E quando ele tem essa expansão, com tudo isso que a gente estava dizendo, a sua interação energética, ela aumenta, ou seja, informações. Quando você vai analisar o seu corpo de luz, que é a coexistência que a gente sempre dizia, quando você consegue fazer essa expansão, você está trazendo mais partes de informações, e estas informações, elas estão contidas no seu DNA. Tudo que você já vivenciou, tudo que você já traz, né, de origem, da sua origem cósmica, da sua forma de expressão como alma, como ser, está contido nesse DNA. Então, às vezes, a gente vai pensar assim, ó, nós estamos vivendo aqui no planeta, numa terceira dimensão, que ela é super densa, e aí muitas pessoas elas perguntam sobre doenças, por exemplo, né? Sobre doença. Então, quando chegou uma doença no corpo físico, essa doença ela se cristalizou, ou seja, ela fez um arranjo energético, aonde esse arranjo energético ele cristalizou a matéria a ponto de manifestar determinada doença no corpo físico. Bom, como é que se faz a cura dessa doença? Tudo bem, a gente usa a parte toda da medicina, né, onde vamos tomar medicamentos, às vezes fazer cirurgias, fazer o que está disponível aqui, o que a gente já tem de conhecimento aqui no planeta. Como se processa, por exemplo, uma cura do que a gente entende hoje como uma cura espiritual? A gente sempre fala, para você alcançar determinada cura, você tem que ter campo. Esse campo, ele quer dizer o quê? Que você está interagindo com mais informações e o seu ser, o seu DNA, né, toda essa parte de genética, ele contém as informações que colocam você novamente naquele estado natural, naquele estado saudável, onde aquilo faz o processo de cura. Por isso que a gente dizia, a informação, ela desce. Por exemplo, se essa doença, esse problema de saúde, vamos supor que ele tem uma origem no corpo emocional, alguma coisa que está lá na parte emocional, e ele vem trazendo esta informação, nessa cicatriz emocional, descendo, cruzando pelo duplo etérico, aí ele chega no corpo físico e se cristaliza, tá? Se cristalizou. Então, lá no corpo emocional, você precisaria ter uma forma de expansão, tá? Dessa expansão que a gente está falando de campo, para acessar a informação que faz esse revés, né? Que reordena essa estrutura. Por isso que muitas vezes, né, você precisa curar o trauma, curar o que tinha lá. Só que com o campo baixo, você não acessa a informação específica, né, que ela faz o contraponto nessa que está emaranhada ali no corpo emocional, por exemplo. Então, quando a gente sobe,
né, a gente vai trazendo. E muitas vezes nós vamos trazer informações criogênicas dentro dessa subida. O que é essa subida e as informações criogênicas? É o que você traz da mônada, tá? Porque aqui nós estamos ocupando uma estrutura adâmica, tá? Uma estrutura adâmica, e muitas vezes até sementes estelares, elas fazem uma adaptação para ocupar esse corpo, né? Vamos dizer, você pega um arcturiano, por exemplo, que ele vem para cá, ele modifica a sua estrutura energética para ser compatível com a forma de vida aqui do planeta. Então, às vezes, tem informações, inclusive aprimoradas, que você traz da sua mônada, que elas vão seguir um padrão que não é o padrão bem usual que nós temos aqui de cura, né, e de processamento. Então, o DNA, o que a gente traz, e entendendo que DNA é informação, energia, informação sobre todo o nosso ser, nós, inclusive, que é a capinha do nosso vídeo aqui, nós vamos fazer essa conexão com a fonte. Tá? Mudar a nomenclatura do YouTube. Não sei o que seria, né, que vocês estão falando. Então, esta informação, ela vem da fonte, da sua fonte. Mas por que a gente resolveu trazer esse assunto hoje? Porque muitas das coisas que muitos estão sentindo hoje, como desconfortos, toda essa questão, né, que a gente vai tendo de, como é que chama? De autoimunidade, coisas que se apresentam para a gente, assim, muito repentino, né, coisas que a gente vai tendo, coisas que eu digo, sensações que a gente tem no corpo, sensações que a gente tem no próprio sentir, no próprio nosso estado mental, emocional, isso tudo tem a ver com esse aprimoramento. Só que, para a gente entender isso melhor, muita coisa também está sendo solta, né? Essa troca que a gente fala tanto aqui, essa troca de referência. Essa troca de referência, que é quando você solta aquela informação que estava acometendo, seja emocional, seja o que for, né? E ela troca por essa informação que está contida no DNA. Então, nós estamos fazendo uma completude do nosso ser que a gente já chamou em outras oportunidades de processo de avatarização. Não sei se alguém lembra. Esse processo de avatarização, ele tem a ver com essa forma de integração, tá? Integração de outras partes nossas. Outras partes significa informações nossas. Tá? Informações, essas informações vão trazendo completude. Por isso que muitas vezes nós vamos adquirindo consciência, né, para ir para esse ponto, onde nós passamos a entender diferentes as mesmas situações que nós entendíamos antes. Por isso que quando você pega, por exemplo, um assunto como cocriação, que a gente fala tanto e diz no coração, alinhamento dos pensamentos, da mente com o coração, isso vem num conjunto, num grande, a gente poderia até dizer assim, num grande input de informações, que estas informações, elas já são suas, né, já estão no seu DNA. Tá? Então, tudo isso está fazendo um grande conjunto, uma grande transformação. Muitas vezes a gente tem essa análise linear do que está acontecendo aqui no planeta, né, individualmente, exatamente ativando a nossa matriz original. Então, esse processo de hibridização que a gente falava, muitas vezes eles desalinham certas partes, tá? Certas partes, certos trânsitos dessa informação para a gente. Então, é como se isso vai corrigindo. Então, quanto mais a gente tem essas grandes entradas de energia, elas funcionam como se fossem grandes dissipadores, né? Por isso que vem muitos desconfortos quando elas entram, porque primeiro a gente precisa soltar aquela referência, aquela informação que ela está desencontrada, abrir esse espaço e trazer as informações que vêm descendo do nosso DNA, inclusive as de cura, inclusive as de consciência. Muitas consciências nossas vêm dessas ativações, dessas integrações de DNA. A gente poderia fazer um paralelo aqui também, né, com essas realidades paralelas, a questão de fractalização. Em muitas oportunidades nós já comentamos que quando nós vivenciamos traumas maiores, é como se um pedaço
da nossa alma que está ancorada aqui no planeta Terra, ela se desprende e ela fica vibrando naquela realidade. Vou tentar dar um exemplo aqui. Imagina que em determinada vida, né, eu participei, sei lá, de uma guerra. E essa guerra, ela foi muito impactante, ela teve muitos momentos de dor, né, e isso machuca, isso marca de uma forma, vamos dizer, negativa, muito grande a alma. Então, uma pequena partezinha que vivenciou aquilo, ela fica presa naquela energia, naquela realidade. Então, nós temos várias partezinhas nossas, para a gente trazer num contexto fácil de entender aqui, que elas seguem vibrando naquelas realidades. Por isso que quem acessa registro acástico ou outras formas de se localizar, né, essas vivências, essas memórias nossas, acabam fazendo essa reintegração, porque é como se resgata aquela partezinha e reintegra ela. Toda essa questão de DNA, tá, que a gente fala, da nossa genética dela ir, né, a fractalização, aliás, a avatarização, ela vai gerando também essa oportunidade da gente trazer tudo que está perdido nosso por aqui também, tá? Então, essa completude do ser, a gente poderia até dizer assim, para a gente chegar nesse processo de ascensão, nós vamos recolher, tá, tudo que está desconectado nosso aqui, tanto que já está aqui pelo planeta, seja na dimensão que for, né, para fazer essa reintegração, quanto também estas informações, essa completude de DNA que vem dos nossos corpos sutis, que vem da nossa alma, que vem da nossa estrutura criogênica. Só vão me sinalizando se vocês estão conseguindo entender a forma que a gente está trazendo aqui, tá? Para nós termos um norte se está indo bem, assim como a gente está explicando, tá? Mas esse é o entendimento que nós temos. No organismo, muitas vezes a incompatibilidade de energia, tá? Porque os nossos chakras, que são as entradas de energia, elas se conectam com as glândulas do sistema endócrino. E às vezes você tem já uma glândula, vou dar um exemplo, assim, você tem um chakra, né, como o cardíaco, por exemplo, que ele já fez um processo mais adiantado, ele já está naquela forma cristalina mais adiantada. Então é lógico que a sua glândula, né, que é a timo, que conecta com o chakra cardíaco, ela já vai estar numa expansão, numa vibração diferente. E muitas vezes as outras, né, as outras glândulas, as outras partes do seu corpo, elas não estão ainda na mesma vibração, na mesma expansão, na mesma forma. E isso gera alguns processos, né, que são esses processos que a gente sempre diz que vão aparecendo do nada. Daqui a pouco isso se regula, mas sempre lembrando, não deixem nunca de ir atrás dos médicos para você verificar tudo isso, mas tem muita coisa que está acontecendo nesse sentido, tá? Temporário, passageiro, uma estabilização de energia. O nosso corpo todo, ele vai, né, fazendo essas transformações, essas mudanças, então isso é um processo gradativo que a gente precisa ir acompanhando. Não dá para dizer assim, tá? Lá o Gasparetto diz que isso é normal porque nós estamos nos atualizando energeticamente, a gente precisa verificar, tá? Verificar, mas muito do que está acontecendo é isso a espiritualidade já informou, tá? Mas sempre verifique. Então, essa integração toda que a gente faz, ela vai pegar nas diversas formas nossas. E se a gente coloca uma disposição, né, de você buscar autoconhecimento, de você buscar, né, se entender, buscar compreender mais sobre você mesmo, não sobre a maioria das pessoas, tá? Isso também é um fato interessante da gente colocar aqui. A maioria das pessoas está mais interessada e buscando o entendimento sobre o planeta ou sobre coletividade, querendo saber o que vai acontecer, quais são as linhas de tempo, parará, né? Tudo isso. E efetivamente a gente tem hoje ainda um déficit de pessoas buscando se entenderem. Não sei se isso faz sentido para vocês. Então, muitas vezes as pessoas pensam, por que não se enxerga ainda muito? Porque ainda parece que o processo não anda. Porque a maioria ainda está muito interessada nisso. Né? Nesse processo. O que vai acontecer com o planeta? O que vai acontecer com o mundo? Quando a pessoa resolve olhar para si e buscar esses entendimentos,
ela está fazendo expansão. Embora muita gente comenta, às vezes no chat aqui, comenta nas nossas lives, que elas parecem que não estão evoluindo, né? Muita gente diz isso. Né? Que elas não estão evoluindo porque elas não estão se sentindo muito bem, porque elas estão tendo desconfortos, porque elas estão tendo uma série de coisas. Só que isso, na verdade, é você ir tocar o dedo na ferida, porque cada entendimento, por mais, né, que você passe ali por, vamos chamar de catarse, por desconforto, por uma série de coisas, por mais que você passe, depois que você passa, isso traz um grande crescimento. Energia é informação. Então você vai se entendendo, você vai aprendendo, inclusive, a interagir de uma forma mais harmônica com energia, com entrada de energia no planeta, muitas vezes até com o que está acontecendo com você mesmo, com o eu superior, com tudo isso. Então, é inevitável. Quando você se dispõe a fazer esse processo de autoconhecimento, quando você se dispõe, independente se você usa algum sistema, se você tem algum auxílio, né, faz terapia, a forma que você buscar, mas quando você busca, você vai passando a ter entendimentos, não precisam ser completos num primeiro momento, mas você vai tendo entendimentos sobre você mesmo, né? Sobre a vida, sobre o universo, mas colocando isso em você, com certeza o seu campo está expandindo. E é por isso que a gente sempre fala nas lives, né? Que às vezes as pessoas elas estão achando que elas estão fora, ou que elas estão, né, indo por um caminho que não é esse o correto, mas a leitura correta é essa. Hoje tem um déficit muito grande de pessoas que elas estão dispostas a fazer isso. A maioria ainda está preocupada com o que vai acontecer no planeta. Isso também é um botão de start, porque geralmente as pessoas elas buscam primeiro isso, primeiro entender o que está acontecendo no planeta, o que está acontecendo, né, no mundo, o que será que pode acontecer para depois elas irem para elas. Então isso é uma tendência, a gente vai ter um grande salto nisso, tá? Um grande salto nisso. Que até era o que a gente comentava assim, é como se as pessoas elas vão mergulhar primeiro num próprio abismo, né, para depois elas irem buscar se entender, elas vão procurar em vários lugares, em várias religiões, em várias coisas, um entendimento sobre si mesmo. E elas não vão encontrar isso no externo. Não sei se vocês concordam com a gente. Não vão encontrar isso no externo, até que elas vão resolver olhar para si. Quando elas resolvem olhar para si, os primeiros passos, muitas vezes eles são um pouco mais, vamos colocar assim, dolorosos, difíceis. Depois ela começa a se entender, ela começa a entender sobre a energia e ela começa a ter um olhar sobre as transformações que ela vai fazendo, tá? Então, tem esse processo todo de DNA acontecendo com a gente. Seguido, a gente pergunta aqui nas lives, inclusive, se alguém, para não usar a palavra rejuvenescimento, né? A gente colocou assim, tem alguém que percebe como se estacionou o envelhecimento? Né? A pessoa observa assim, não, peraí, não rejuvenesci, mas parece que eu estou melhor, mais jovial, eu me olho e me sinto mais jovial. Isso tem a ver com essa atualização de DNA também, tá? Tem a ver com a forma que você consegue entender o processamento de energia e como o seu corpo passa a interagir, a usar de energia também, tá? Então, aí você começa a perceber uma série de transformações que você vai fazendo nos seus estilos de vida, né, na forma como você interage diante das situações, a forma que você coloca os estresses do dia a dia, né? Você talvez não coloque mais toda aquela carga que colocava antes. Ah, ok, né? Tem esse problema aqui, já tive ele em outros momentos, vamos lá, né? Vamos lá. Vamos lá. Então, isso tudo faz parte disso. Porque nessa análise linear, tem muitas pessoas que elas entendem assim, tá? Ah, vai ter uma transformação de DNA, então o que muda, né? Quando que muda? O que acontece? Quando você fala da transformação dos chakras, por exemplo, todo mundo acha que no outro dia amanhece com os chakras todos transformados. Ou muita gente achando assim, como é que é esse processo de avatarização? A gente até fez o SRA lá, o Codex, né? O Codex,
que ele auxilia nisso, ele auxilia em você expandir o campo, formar um campo, expandir para ir buscar o que está disponível de informações, né, o que está disponível. Então, muita gente chegava no fim do códex, né, rodava ele todo, subia e achava assim, pronto, agora, né, eu cheguei no fim. Não, são camadas. Depois você pode fazer de novo, que já vão ter outras informações para você integrar novamente. E fica aquela sensação até, né, eu até ia perguntar para vocês também, de que quanto mais, né, a gente está fazendo os movimentos, mais a gente entende que vão vir mais movimentos para a gente. Não sei se vocês têm essa percepção também. E nós estamos, por exemplo, agora, com alguns dias com uma ressonância mais alta. E fica perceptível, se a gente olhar assim de uma forma mais sutilizada, né, uma forma mais atenta para nós mesmos, como que isso tudo tá ocorrendo com a gente? Como que isso está se processando? Como que vai dando esse andamento? Tá? Inflamações no corpo, se essas inflamações elas são normais, né, ou se pode ter sim, principalmente, vou tentar dar um exemplo aqui. Não sei se vocês recordam que a gente sempre falou o seguinte: nós jamais vamos dizer para alguém parar de comer esse alimento, comer o outro alimento, né? Como muitas pessoas sempre perguntam, por exemplo, da carne. Né? Da carne. A gente sabe que tem alguns alimentos que eles contêm uma maior acidez, né? Uma maior acidez. E outros alimentos que são mais alcalinos, que eles ressoam mais com essa nova forma energética. O que acontece? A gente sempre dizia que os processos alimentares eles vão ser naturais para as pessoas. O próprio paladar vai mudando, o gosto, a sensação que você tem dentro do seu estômago. Você come uma coisa e diz, não, eu como isso aqui, eu me sinto estufado todos os dias. Eu como tal coisa, eu fico ruim depois. Né? Então, estas inflamações, essas coisas que a gente vai, né, consumindo, elas vão fazendo um alinhamento com as energias que estão também sendo atualizadas para a gente e, de forma natural, nós vamos ir trocando algumas alimentações. Né? Claro que se você buscar auxílio médico, talvez vão ter processamentos ali que eles já não são mais usuais como eram antes. Né? Tá? Tinha um alimento que ele era muito, muito bom para mim antes, agora ele já não é mais tanto. Então tem isso. Então tem algumas alimentações que a gente tem que elas podem, né, inflamar, mas o próprio corpo ele vai se inflamando no que não está compatível com a gente. Né? O que não está compatível com a gente. Então nós vamos percebendo. Eu tenho vários alimentos que eu comia antes que hoje não vai mais. Né? Eu vou dar um exemplo. Há muito tempo eu tomava café com açúcar. E tomava bastante café. Hoje eu consigo tomar um pouco café, e tem que ser totalmente sem açúcar, porque aquele açúcar ele já me faz mal. Mal no sentido assim, ele já, né, o corpo já sente. Isso foi um processo natural como outros alimentos, como outros que você vai começando a ter uma preferência maior também, né? Então tem isso, nada forçado. A gente sempre orienta assim, não façam nada forçado, façam de forma leve e natural as coisas que a gente vai entendendo, tá? É isso, deixa eu ver o que mais. Aqui, pessoal, tá super frio. A gente tá agora com 4 graus aqui em Santa Maria, sensação de 3 ou 2. Né? E essa noite é para ir a 0 ou temperaturas negativas, né? Acho que todo Rio Grande do Sul, daqui a pouco Santa Catarina, Paraná já está com essa massa de ar polar que entrou. Muito, muito frio. Então, às vezes pega um pouco a garganta, pega um pouco alguma coisa, todo mundo fica encolhido, né, buscando se esquentar. Mas é isso. Deixa eu ver. Essa massa chegou, então quem mora mais para cima, provavelmente ela vai cruzar. Talvez não com a mesma força, né? Mas a gente viu que lá na metade da Argentina, né? Metade da Argentina ficou com gelo, né? Então ela está subindo para cá também. Erechim 3 graus e gripe.
Eu também não gosto muito do frio, mas a gente mora aqui. Ao menos 4 a Diana diz que vai ter lá. É isso, né, pessoal? E o frio, pelo menos para mim, ele, ele deixa a cabeça pesada, pulsando, né? Então, é diferente aqui, até para fazer esse ancoramento aqui que a gente faz nas lives. As enchentes, né? A princípio, agora está na fase de aonde afetou, o pessoal está se reorganizando, né? Mas dessa vez não foi tanto, foram outras regiões mais pontuais que teve, que aqui em Santa Maria, por exemplo, foram mais estradas, teve algumas pessoas que saíram de casa também, mas não foi aquela igual foi ano passado, né? Deixa eu ver aqui mais vocês têm de pergunta, vou abrir. Se o cardíaco está expandindo, sim, Vera. O que acontece? Nós fizemos uma vez uma live explicando sobre isso, tá? O nosso chakra cardíaco, ele está numa modificação que ele se chama, deram esse nome, o diamante de 144 faces. Esse é o nosso novo chakra cardíaco. Muitas pessoas entendem, né, que ele é um novo chakra ali. Na verdade, ele se forma, ele toma uma forma cristalina sobre o antigo. Então, vários terapeutas, vários médiums, várias pessoas que elas conseguem, né, ter uma visualização, conseguem ter um acesso maior, né, elas já percebem os chakras diferentes, não só o cardíaco. Estou dando o exemplo do cardíaco, que provavelmente é o primeiro que esteja uma transformação maior para todo mundo. Por isso, da glândula timo até. Então, o que acontece? Ele está se sobrepondo, fazendo um processo, né, de cristalização, que isso até é o que muitas pessoas elas fazem. Nós estamos indo para uma base cristalina. Tá? É isso que a gente entende. Deixa eu ver aqui a Dani perguntando assim: você pode falar sobre o concílio kármico que acontece hoje? Então, a gente já comentou uma vez, Dani, sobre isso, tá? O que a gente entende através das nossas conexões aqui, tá? Isso serve muito mais, né, para a gente fazer uma autoanálise e um ajuste energético em nós mesmos, tá? Porque se a gente for pensar em questão coletiva e planetária, nós já comentamos em algumas oportunidades que não funciona dessa forma, né? De você mudar uma linha de tempo agora, né? Vamos dizer, dá um exemplo assim, se não fizerem determinada coisa, o planeta ele vai passar por isso, por aquilo. A mesma coisa vale individualmente, tá? Então, a gente entende que isso mais vale, né? Mais vale para a gente fazer uma análise nossa do que propriamente terem seres analisando o que você está escrevendo, ou o que você está, né, colocando ali, principalmente com esse nome kármico. Se a gente sabe que o planeta ele já está fadado, né, a uma oitava acima na evolução. Então, a gente pode dizer que nós estamos rompendo com o que a gente entendia como karma. Tá? Então, para, né, resumir, assim, a gente não acredita muito que seres se reúnam para analisar, né, os pedidos das pessoas em relação ao karma e ao que vai desenrolar na vida delas em relação a isso, tá? Não sei se como se faz uma renovação dos contratos, tá? Então, a gente não fecha muito nas nossas conexões isso, tá? Porque, por isso que eu disse, vale muito mais, vamos dizer, para você fazer uma autoanálise do que terem seres lá reunidos para avaliar qual linha de tempo você segue agora em relação a karmas, entende? Assim como o planeta, porque o micro está no macro. A gente falou, para dar o exemplo, né, que se você pegar o Chico Xavier, várias coisas do que ele trouxe há muitos anos atrás estão em andamento agora, porque ele acessava linhas de tempo. E as questões, né, no nosso tempo linear aqui, se você for para o tempo atemporal, a gente não vai com coisas que a gente resolve hoje, né, mudar tudo, né, todas essas linhas de tempo. Elas já têm um andamento.
elas já têm um andamento. Porque isso seria, como até esses dias esse assunto surgiu numa pergunta que alguém fez, né, que falou assim, porque parece, né, que uns membros da Federação Galáctica, eles estavam num processo de traição, acho que era isso, né, se eu me lembro bem. E eu disse, não, isso não tem muito sentido dentro desse andamento, porque não é igual a gente entende aqui, né? Hoje, se a gente fizer determinadas coisas, isso define todo o rumo planetário daqui para frente, né? Porque as linhas de tempo elas já têm um andamento, elas já têm uma estabilização, né? Vale muito mais o que a gente faz nesse momento aqui, né? Se a gente vai passar por um pouco mais de dor, um pouco mais suave por tudo, né? Mas as linhas de tempo elas já têm uma definição. Então, a gente já comentou isso, se eu não me engano, isso foi até no passado, quando veio a mesma pergunta, né? Nós entendemos que não fecha muito para a gente, tá? Essa questão de avaliarmos karmas, tá? Não, embora respeite todo mundo, talvez exista, né, alguma oportunidade, vamos dizer assim, que as pessoas colocam esse nome, tá? Para que nem eu sempre digo, nós não temos a verdade absoluta, né? Nós não temos verdades absolutas e jamais queremos que alguém pegue, né, enfim, o que a gente diz e tome sempre como verdade, cada um tem que analisar. Mas o que a gente entende, tá? Pode ser que tenha alguma reunião, vamos chamar assim, algum encontro, tá? Onde seres, né, ou grandes seres, eles dão uma oportunidade de você, né, poder estar realinhando algumas coisas, mas esse nome kármico que não fecha muito com a gente, porque parece que tem, né, que tem seres lá que eles vão dizer assim, não, o seu castigo, né, ele vai ser picoteado aqui, não vai mais ser tudo isso, né? Então, não sei se vocês entenderam o que a gente quis dizer, mas não fecha muito pra gente, assim, com esse nome e com essa forma, né, que isso sempre é passado, né? Eu acho que vale muito mais é que a gente tem um plano de alma. Nesse plano de alma a gente já sabia, a gente já tinha contratos, já tinha acordos que a gente traz, embora seja com o nome Karma ou Dharma, né? E a forma que a gente vai vivenciando aqui vai elucidando, vamos dizer assim, todo esse emaranhamento energético que a gente carrega, independente da situação. É o que a gente consegue conectar aqui, né? Mas respeitando todos que trazem, né, as informações. No passado a gente já comentou sobre isso mais ou menos dessa forma também. Então serviria muito mais como uma autoanálise, né? Porque, se eu não me engano, tá? Se eu não me engano, as pessoas escrevem uma carta para esse conselho, né? Acho que é isso. Então, por isso que a gente diz, serviria muito mais para uma autoanálise no momento, né? Não sei se me sinalizem que eu acho que é isso, né? Acho que onde se escreve uma carta, né? Então, se você escrever uma carta, escrever traz consciência, exatamente isso. Mas se você pensar, emanar, né, colocar a intenção, também tem isso. E a gente sempre diz, qual é a intenção nesse momento na sua vida? Né? Qual é a intenção? Quando a gente faz live de cura, lá o Serviço Planetário, a gente diz, coloquem suas intenções. Coloquem as suas intenções. Se você buscar uma conexão agora, por exemplo, com o Arcanjo Miguel, coloca uma intenção, está formada a conexão, está formada a ressonância de energia. Então, é isso, né, que a gente poderia dizer sobre né, esse assunto dentro do nosso entendimento. Tá? Que mais que tem? Deixa eu ver. Mas aí a gente fica muito solto, não? Depende, né? Porque, assim, a grande oportunidade individual é assim, o planeta faz uma subida, né? O planeta faz uma subida de uma oitava. E tudo que é compatível continua aqui. Então, não é que a gente fique solto. Repito, a gente tem um plano de alma. É que uma coisa que nós observamos muito aqui, e eu não sei se vocês fazem isso também.
o que acontece, tá? Muitas vezes nós pegamos uma coisa. A gente pega o flash solar, ou a gente pega outra coisa lá, né, um DNA, ou a gente pega um outro assunto. E nós tentamos pegar aquele assunto e encaixar ele, né, numa forma linear de entendimento. Só que, quando você pega vários assuntos, tá, e tenta encaixar eles todos de alguma forma, muda a forma como se entende. Por isso que a gente estava dizendo do campo, que energia é informação, que quando você vai conectando informações, você vai tendo outros entendimentos sobre as coisas. Então, o que acontece? Essa forma de um conselho kármico modificar, ter o poder, né, de modificar a sua vida, ela vai em desencontro, por exemplo, com um plano de alma. Não sei se faz sentido para vocês. Porque o plano de alma, a gente resumiu ele uma vez de uma forma muito simples, né? Você sai daqui e precisa chegar aqui. Se você fazer esse caminho de forma linear, né, o livre-arbítrio seria isso, seria aqui dentro, todas as voltas que você faz, né, todas essas voltas, para você chegar aqui, tá? Exatamente, o concílio é para avaliar essa encarnação, mas daí não é um concílio kármico, entende? É isso que a gente quis dizer. Por isso que eu digo, podem ser que seres se reúnam para, e até fazer essa carta, ela traga consciência, é ótimo fazer isso. Mas ele não é no nosso entendimento, ele não é uma coisa que você vai lá modificar, né, questões, né, como esse nome ele traz, porque muita gente traz essa informação, que um conselho kármico é para avaliar, né, se você pode dar um passo para frente, se você não pode, né, então, o que a gente entende é isso. Então, se tiver, né, uma reunião onde tem, né, seres evoluídos com consciência, onde eles podem auxiliar, né, essa talvez seria a palavra, como alguns até comentaram aqui, que seria um conselho dármico, é isso, né? É isso que ressoa mais para a gente aqui. É só fazer uma oração, intencionar também não é mudar o nosso karma. É trazer consciência, exato, que foi o que a gente comentou no início, né? Ela serve muito mais para a gente trazer mais consciência para nós mesmos, isso. Então nem vamos polemizar esse assunto, né? É isso. É uma avaliação. Exato, perfeito, então. Embora, você vê, é o que o Emmanuel dizia, né? O Emmanuel lá do Chico, ele sempre dizia, vocês muitas vezes vão estar falando as mesmas coisas e vão se perder nas palavras. Às vezes essa palavra kármica, ela já, no caso, já traz, né, um entendimento onde cada um pode entender de uma forma, porque tem pessoas que às vezes têm até medo disso, né? Tem até medo, assim, então é isso. Karma e plano encarnatório não acaba sendo a mesma coisa? Não, né? Karma, na verdade, o karma, no nosso entendimento, né, ele tem muito mais a ver com a Matrix do que propriamente existir, né? Porque a gente entende como uma punição de alguma coisa que nós ficamos devendo, ou que nós ficamos em débito em alguma vida, embora isso seja um emaranhamento de energia, né? E, na verdade, então ele tem um tom punitivo. A Matrix, ela é como se você fica girando sempre porque tem muitas dívidas e muitos karmas, né, a cumprir. Quando, na verdade, se você tem consciência, você entende que são emaranhamentos de energia que podem ser transmutados, né, e não uma dívida. Por isso que até a própria espiritualidade sempre diz para a gente sair dessa questão de culpa. Por quê? Vamos lá, faz uma avaliação aqui rapidinho comigo, né? Imagine as coisas que cada um de nós, né, fazia, sei lá, 10 anos atrás. Há 10 anos atrás a gente fazia determinadas coisas. Não tem como, hoje, 10 anos depois, você querer, né, ter as mesmas resoluções do que você faria lá. Porque lá você tinha um nível de consciência, agora você tem um outro nível de consciência.
Então, como é que você vai se culpar pelo que você fazia lá, se lá você não tinha a consciência que tem hoje? Às vezes, muitas coisas que a gente fez lá atrás, elas eram grandes, né, de preocupações, que hoje você passa pela mesma coisa e você diz assim, nossa, né, porque hoje existe muito mais maturidade, para você, né, passar pela mesma situação. Então, por isso que esse processo de karma, ele tem muito, no nosso entendimento, lógico, né, muito mais a ver com a Matrix, com a forma que a gente entende esse sistema punitivo, quando na verdade isso é um emaranhamento energético. Como a gente disse antes, você vivenciou lá uma experiência, gerou uma memória traumática para determinada coisa. Quando você tem consciência, você transmuta isso, você modifica isso. E muitas vezes a gente escolhe, né, vir com as almas às quais nós temos esses emaranhamentos para gerar essa oportunidade onde todos podem estar fazendo essa transmutação, essa cura, né, esse desprendimento daquela energia juntos. É a forma assim que a gente consegue entender isso. Então, assim, só para explicar, né, um pouquinho, a gente não gosta muito dessa palavra karma, porque muitas pessoas perguntam assim, a gente está no fim do nosso karma? A gente poderia dizer assim, a gente está dentro dos nossos emaranhamentos. A gente está dentro dos nossos emaranhamentos. E, como tudo é energia, tudo é informação, nós vamos modificando as informações, tendo consciência. No fim, vira tudo sempre sobre consciência e autoconhecimento. É o que a gente consegue entender aqui. Por isso que hoje existe ainda esse débito, né? Que a gente diz assim, de esse déficit, não déficit, déficit de pessoas que elas estão realmente fazendo isso, que se fala muito, né, em, como é que era a palavra que se usava, em que você tinha que ter um número X, né, de pessoas para a transição andar, e seria mais ou menos nesse sentido, você precisa ter um número X de pessoas que estão vivenciando esses processos de autoconhecimento na vida delas mesmas, né? Que era o... Agora me fugiu o nome da palavra que todo mundo dizia, né? Então seria isso, né? Massa crítica, isso. Você falava muito que precisava ter uma massa crítica, porque tudo se emaranha. Então, se você tem uma massa crítica emaranhada nesse sentido, isso propulsiona de propulsão mesmo, a mais pessoas se emaranharem nesta energia. Mais pessoas se emaranharem nesta energia. E isso tá, por isso que a gente diz, vai ter esse boom. Daqui a pouco vai ter esse boom. Como recomeçar? Perdemos referências e como recomeçar? A partir do momento que você perde uma referência, não é que você perde, você modifica aquela referência. Então já tem outra referência sendo ancorada ali, através disso que a gente estava comentando aqui hoje, sobre essa integração de informações que vêm principalmente na nossa herança matriz genética. Dá para limpar os karmas com apometria? Dá, são emaranhamentos de energia, né? Agora, aí tem um grande detalhe, qualquer sistema, seja apometria, qualquer um, ele vai auxiliar você, precisa ter campo. Às vezes você vai, né, querer fazer uma apometria onde limpa tudo que você tem, depende do campo que você tem, ou seja, depende se você já consegue interagir com aquelas informações para poder trazer. Entende? É isso? Por isso que a consciência. Se você começa a ter consciência, né, como apometria, como outras tantas, elas vão auxiliar você nisso, elas não vão fazer para você. Por isso que a gente sempre dizia, não adianta dar o comando lá, você pode dar comando, né, a apometria dá comando. Você pode dar o comando que se a pessoa não tiver campo, não tiver disposição, não tiver intenção, não vai modificar. Né? Não vai modificar. Informação, energia. Por isso que a gente diz, sempre a espiritualidade orientou aqui. Precisa começar a entender as coisas como energia. Quando você entender as coisas, botar um olhar, mesmo que esse olhar não interessa
amplitude que ele tenha para você, mas se você coloca um olhar, um entendimento energético nas coisas, você vai começar a entender diferente, vai começar a trazer consciência, vai começar a ter um entendimento aprimorado daquilo. Ó, né, vinha comentando, eu dei meu passado, nunca consegui me perdoar, não vivo, existo, porque ali existe um processo emaranhado, né, que precisa ser transmutado, é isso. Resumindo, não é fácil fazer, porque eu até disse várias vezes, se vocês falarem as coisas de vocês para mim, em poucos minutos eu tenho a solução para todas elas, só é difícil eu ter para as minhas, porque ali existem contextos emocionais, existem contextos de abalo, né, de nível de impacto que isso causou na alma, de nível de emaranhamento, de uma série de coisas, mas até pegando a mensagem da Patrícia, nós precisamos ter, né, buscar a coragem para dar estes passos. Nem que você dê um pequenininho, você vai dando outros. É assim. É assim. Então, quando a gente tem essa consciência, que vai trazendo essa coragem, que vai trazendo. Isso vem da alma. E aí você vai conseguindo fazer esses processos. Então, comece um pequenininho. É o que a gente está fazendo. Sem se cobrar, por isso que a gente não pode se cobrar, se comparar, nada, a gente está dentro do nosso processo. Ok, deixa eu ver. Karma é uma palavra vinda do sânscrito, não se refere à punição. Traduzindo, é ação e reação, pode ser boa ou não. É uma lei do universo. Exatamente, uma lei do universo. Né? Um emaranhamento de energia. Se emaranhou, tem uma resposta ao emaranhamento, é isso. Ok? Que mais? Tem umas perguntas que estão vindo repetidas. Tem que ter quantum energético, é isso. É isso. A gente vai chegando, vai subindo o nosso quanto. É isso. Ok, então, hoje a gente vai ficando por aqui. Nessa orientação que veio, que assim tá de bom tamanho. Fez sentido algumas coisas para vocês? Se fez, né? A karma não é sentença, é processo. Se fez sentido, né? A gente fica feliz, se abre alguma reflexão, alguma forma, né, que possa trazer um melhoramento para sua vida. Esse é a nossa intenção aqui, tá bem? Então eu queria agradecer a todos, né? Claro que tem muitas coisas que talvez às vezes as linguagens que a gente utiliza podem não ser de fácil entendimento, mas a gente tenta trazer na forma mais íntegra aqui na conexão, tá bem? Então, queria agradecer a todos, desejar uma excelente semana. Se protejam do frio, né? Quem vai estar perto do frio, e vem bastante frio, uma excelente semana. Nós vamos nos vendo por aí, tá bem? Um grande abraço e até mais.